Olá, tudo bem? Felipe Ferrara aqui com vocês. Nesse momento nós vamos falar sobre acne e vamos entender como os quadros de acne eles precisam ser bem mapeados para que a gente consiga escolher um tratamento para fazer um bom gerenciamento. Então a gente precisa entender que a acne ela é um quadro, a gente tem um distúrbio no folículo pilosebáceo, ou melhor, na nossa glândula sebácea, nós temos uma hiperatividade da glândula sebácea, tendo um aumento da atividade bacteriana, aumento de processo inflamatório, uma redução do sistema imune e muitas das vezes nós temos um processo de disbiose, nós temos um desequilíbrio na microbiota do paciente, seja na pele ou mesmo do intestino, tá? Então a gente precisa entender que um gerenciamento errado do paciente, muitas das vezes o paciente começa a fazer o uso inadequado do tratamento da pele, ou seja, o paciente recebe uma indicação, uma prescrição do médico para utilizar um antibiótico na pele e ele usa continuamente, frequentemente, e ele vê que responde muito bem, né? Então aquela acne ela melhora muito, né? Quando começa a usar o antibiótico, seja de uso tópico ou de uso oral. Só que por algum motivo esse paciente ele consegue adquirir esse produto com frequência e ele começa a usar continuamente. O que ele vai começar a ter? Ele vai começar a ter um processo de disbiose. O processo de disbiose, nós vamos ter um desequilíbrio na nossa microbiota, onde a microbiota é composta de bactérias boas e ruins. Quando eu começo a utilizar com frequência os antibióticos e também ter diversas alterações na nossa microbiota, eu começo a ter um aumento de bactérias ruins e uma redução de bactérias boas. Lembre-se que quando a gente usa um antibiótico, nós não só destruímos bactérias ruins, como as bactérias boas também. Então, assim, momentaneamente, o paciente ele consegue uma resposta no controle da acne, só que o que acontece? Ele não pode usar esse antibiótico com frequência. O antibiótico ele é uma ferramenta, mas ele não é de uso contínuo, ele é de uso momentâneo, né? Ou controlado, como preferir. Então ele vai usar naquele momento para a gente controlar aquele quadro de acne. E tem vários fatores que a gente começa a envolver para tratar esse quadro de acne. Então eu já recebi paciente, por exemplo, que ela veio tratar uma acne, ou ele veio tratar uma acne e já fazia uso concomitantemente de antibiótico, de uso tópico. Porque o antibiótico ele resolveria o quê? Ele resolve o problema bacteriano, então ele consegue eliminar a bactéria, ou melhor, matar aquela bactéria ali, só que ele acaba destruindo bactérias boas, causando uma disbiose nesse paciente. Mesma coisa, o antibiótico de uso oral, ele naquele momento, muitas das vezes como urgência, né, de tratamento, ele deve ser iniciado para que haja um controle no quadro da acne. Só que é o gerenciamento que vai determinar o controle desse paciente. E muitas das vezes não é só um gerenciamento da pele, é um gerenciamento da pessoa como um todo. Então, o gerenciamento do tipo de alimentação, do tipo de cosmético que está utilizando, dos cuidados, o mapeamento da região hormonal, para que a gente consiga um controle mais efetivo dessa acne. Então, essa acne ela vai começar a surgir por aumento da atividade da glândula sebácea. Então, o primeiro ponto principal que a gente encontra hoje na literatura é que aumento de hormônios androgênicos como testosterona, dihidrotestosterona e androsterona favorece o aumento da atividade da glândula sebácea. Com o aumento da atividade da glândula sebácea, nós começamos a ter obstruções no folículo pilosebáceo. E essa obstrução pode ser um comedão, seja um comedão aberto ou fechado. Ele pode ser uma pápula, pode ser uma pústula, um cisto ou um nódulo. Então, só para vocês entenderem, quando eu tenho comedões abertos e fechados, é uma característica da pele oleosa, onde eu posso ter uma obstrução do folículo ali, né? Quando o comedão é fechado, a gente tem uma leve obstrução, porém não há presença de inflamação, não há quadro inflamatório. Quando eu tenho um comedão aberto, também não há quadro inflamatório, mas há uma obstrução naquele folículo. Qual que é a melhor conduta para a gente tratar então esse paciente? Vai ser o quê? O tratamento com a limpeza de pele, onde nós vamos fazer uma extração. E na extração a gente consegue limpar esse folículo pilosebáceo, né? Desobstruir o ósseo e, consequentemente, fazer um controle. Se o paciente faz com uma periodicidade, uma boa limpeza de pele, gente, é limpeza de pele quando se tem extração. Se não tem extração, para mim não é limpeza de pele, tá? Então, uma limpeza de pele a gente faz uma extração manual, com cureta e com terapias que vai desobstruir esse ósseo e, consequentemente,
desobstruindo e tirando esse comedão, tá? Se eu não tiro esse comedão, ele vai ser um alimento, uma comida para o próprio Bacterium acne. Vai ser a bactéria da acne. Quando a gente começa a ter uma atividade aumentada dessa bactéria, a gente começa a ter uma proliferação dessa bactéria e tendo o que? Um sistema imune mais comprometido. Por que esse sistema imune está muitas das vezes mais comprometido? Processo de desbiose. Uso frequente de antibióticos e também de condutas que causam uma desbiose e um desequilíbrio nesse paciente. A gente vai ter um vídeo só sobre desbiose. Mas a gente precisa entender que nós podemos ter, então, obstrução de comedões, sendo não inflamatório, né? Então a gente está falando aqui de acne, grau 1, ó. Grau 1. Não há processo inflamatório. Eu posso ter, então, também acne, onde eu começo a ter pápulas e pústulas. Então eu tenho a formação de pápulas, onde eu já tenho um processo presente de hiperqueratinização. Então, além do aumento da minha glândula sebácea, da atividade dela, eu tenho um processo de hiperqueratinização. Então, eu aumentei a atividade da glândula sebácea. Esse aumento da atividade da glândula sebácea, ele pode ser por vários fatores. Pode ser por alimentação, pode ser por alimentos que causam picos de insulina, de glicemia, aumento da glicemia e da insulina. Pode ser por conta de medicamentos que promovem o estímulo hormonal, causando o aumento da testosterona, dos hormônios androgênicos, né? Eu posso ter um processo de desbiose intestinal, agora desbiose intestinal, favorecendo a permeabilidade desse intestino, no qual vai favorecer o quê? Aumento da atividade da minha glândula sebácea. E eu também preciso entender que, como eu tenho aumento da minha atividade da glândula sebácea, eu tenho uma pele muito mais oleosa. Toda pele que é oleosa, ela não vai ter sempre acne, mas toda pele que tem acne, ela é oleosa. Então, a característica do paciente que tem acne, ele tem um biotipo de pele oleosa. Então, ele precisa de um gerenciamento correto, um gerenciamento adequado, cuidados adequados para aquela pele. E não é só a gente reduzir a atividade da glândula sebácea e controle bacteriano. A gente precisa controlar o processo de hiperqueratinização, melhorar esse sistema imune, aumentar a atividade do sistema imune, recolonizando, reestruturando essa microbiota. E na verdade eu vou pôr aqui, ó. Ao invés de uma desbiose, eu preciso colocar esse paciente em simbiose, onde há um equilíbrio de bactérias boas e ruins. Quando eu coloco meu paciente de um estado de desbiose para um estado de simbiose, eu aumento o sistema imune e eu começo a ter um decaimento da flora bacteriana, ou melhor, da própria Bacterium acne. Eu começo a combater acne de forma endógena. Eu começo a fazer com que meu próprio organismo continuamente comece a trabalhar essas bactérias. Então, muito se fala sobre lactobacilos, probióticos e prebióticos para reestruturar a flora e melhorar o estado de simbiose desse paciente. Mas voltando, continuando. Então, meu paciente ele começa a ter pápulas e pústulas. Pápulas e pústulas são características de uma acne grau 2. Desculpe a letra, gente. Então, eu tenho pápulas e pústulas, é uma acne de grau 2, tá? Então, começou a formação de pápulas ou de pustulamentos na pele, a gente tem uma acne grau 2, onde eu já tenho um processo inflamatório. Até grau 1 não tem inflamação. Porém, quando eu começo a ter cistos, nódulos, eu não só tenho mais uma hiperatividade da glândula sebácea, eu tenho uma hipertrofia da glândula sebácea. É quando essa glândula sebácea ela começa a aumentar de tamanho. Então, além dela ter muito mais atividade, ela começa a aumentar de tamanho. E daí a gente começa a ter um processo inflamatório intenso. Isso começa a acontecer a partir de acne grau 3, 4. Então, a partir de acne grau 3 e 4, eu já começo a ter cistos e nódulos nesse paciente e eu já tenho um processo inflamatório mais crônico. E eu preciso entender que para eu acabar com esse processo, eu preciso começar a reduzir a atividade da minha glândula sebácea. E não é somente usar um cosmético que reduz a atividade da glândula sebácea que vai resolver o seu problema. Se você tem esse problema aqui, de ter um aumento, como eu posso dizer,
o aumento da glândula sebácea, onde tem cisto e nódulo, a gente precisa entrar com uma terapêutica sistema, com conduta de tratamento que vai atuar de forma sistêmica. E na dermatologia, quando o médico ele começa a prescrever tratamentos e condutas de tratamento, a primeira coisa que muitas das vezes é utilizada é o quê? Antibiótico tópico. E dependendo do quadro, usa-se antibiótico oral. Nós precisamos entender que o uso do antibiótico é uma ferramenta momentânea para controlar aquele quadro e dar-se início a um gerenciamento. Então, quando você começa a fazer um tratamento, começa a passar por uma avaliação profissional, você precisa entender que você precisa ser reeducado para ter um gerenciamento. Porque acne, provavelmente você vai sempre ter. Acne vai ser um quadro contínuo. E eu preciso começar a cuidar o quanto antes e fazer um gerenciamento. Então, muitas das vezes, a primeira conduta do tratamento é o quê? Antibiótico tópico oral e é ensinado o paciente a fazer um gerenciamento. O que é o gerenciamento? É o uso de um sabonete adequado, uso de ativos cosméticos que vão controlar a oleosidade, a carga bacteriana, melhorar a simbiose, reestruturar essa pele, melhorar a conduta dessa pele, ou melhor, melhorar a resposta dessa pele para que a gente consiga um tratamento efetivo. E aqui, ó, quando a acne até grau 2 a gente consegue tranquilamente fazer um gerenciamento sem precisar de uma intervenção sistêmica. Porém, quando a gente começa a falar de acne grau 3, nós precisamos entrar com terapias de forma sistêmica. E aí sim entra necessário mapear e entender com o paciente como está a testosterona, como está o DHT, se está fazendo uso de hormônios, se está fazendo uso de algum medicamento, algum fármaco que aumenta a atividade da glândula sebácea, que geralmente é quando aumenta os androgênicos, quando aumenta a testosterona. Precisa se entender se esse paciente já faz uso de alguma medicação que pode interferir no aumento da glândula sebácea. Eu preciso entender também se esse paciente faz uso concomitantemente de antibióticos. Muitas das vezes o paciente tem uma sinusite com frequência, tem quadro de amidalite com frequência, ele faz uso concomitantemente de antibióticos, causando então um processo de desbiose, o que vai reduzir a atividade do meu sistema imune. Então ele vai começar a ser reduzido. Nesse processo de redução do sistema imune, eu tenho o quê? O aumento do próprio Bacterium acne, ok? O que eu preciso entender então? Que quando eu tenho uma acne grau 3, 4, o médico vai começar a prescrever antibióticos. Na verdade, quando é acne inflamatória, a partir do grau 2 já começa-se a prescrever antibiótico. E a partir de 3, 4, precisa de uma intervenção sistêmica, que pode ser a prescrição do antibiótico, que pode ser também um trabalho integrativo. Muitas das vezes, uma parte integrativa, a gente já começa a melhorar muito o quadro de acne. O que é um processo integrativo? Onde eu começo a mapear se o paciente tem uma sensibilidade a alimentar algum alimento, se ele tem picos de insulina, tem picos de glicemia por conta de alguma alimentação. O que a gente precisa entender? O paciente que ele tem acne, muitas das vezes esse paciente ele tem uma predisposição a, como eu posso dizer, um emocional mais depressivo. Ele pode ter essa predisposição a ter um emocional mais depressivo e muitas das vezes está ligado à parte de desbiose intestinal. A gente sabe que boa parte da serotonina ela é produzida no intestino. Então, muitas das vezes, o intestino do paciente ele não funciona bem por um histórico de desequilíbrio na microbiota, por um histórico de uso contínuo de antibióticos indiscriminadamente. E toda vez que a gente fizer o uso de um antibiótico, seja por necessidade, nós precisamos reflorestar, reestruturar, fazendo uso de probióticos. Independente do motivo, fez uso de antibiótico, tem que fazer uso logo após de probióticos quando interromper a terapêutica. E você é contra antibióticos? De maneira nenhuma. A gente sabe que os antibióticos eles são ferramentas de tratamento que mais trazem benefícios do que malefícios. E quando muito bem utilizado, ok. Porém, a gente precisa entender que ele tem um custo. E toda vez que fizesse um uso necessário de antibióticos,
precisa de um reflorestamento, de uso de probióticos após. Então precisa entrar-se depois com probióticos para melhorar esse quadro de desbiose para simbiose. E para transformar um paciente que está em desbiose para simbiose, a gente precisa de fibras, de prebióticos, fibras. Então, uma alimentação rica em fibras, prebióticos, probióticos. Alimentos ricos em açúcar, eles favorecem o desequilíbrio da nossa flora intestinal. Eles favorecem o processo de desbiose. Então, assim, o paciente ele precisa entender qual tipo de alimento, e precisa ser estudado com o paciente qual tipo de alimento está causando uma sensibilidade. Os principais alimentos que causam sensibilidade no paciente, que tem uma certa intolerância alimentar. Ele sabe, eu comi um chocolate e me deu acne. Eu comi tal alimento e me deu acne. Muitas das vezes, os tipos de alimentos, os principais que causam esse tipo de sensibilidade. Leite. Às vezes o paciente não tem uma intolerância à lactose, mas ele tem uma sensibilidade à caseína. O corpo não digere muito bem. Glúten. Deixa eu escrever aqui melhor. Glúten. Açúcar. Então, assim, o paciente que ele tem acne ou uma sensibilidade alimentar, muitas das vezes, ele tem uma sensibilidade por conta do leite, que pode aumentar a resistência insulínica desse paciente. Paciente que tem acne, além da questão predisposta a ter uma parte emocional mais depressiva, ele pode ter uma predisposição a ter resistência insulínica, a picos de insulina, e o leite ele pode colaborar com isso. Ou muitas das vezes não é por esse fator, mas ele tem uma influência, por exemplo, do açúcar do leite, que é a lactose, causar esse tipo de sensibilidade. Com biorressonância é possível identificar isso, né? Ou com exames também. E muitas das vezes o paciente não digere muito bem a caseína, né? Outro caso, o paciente ele pode ter uma sensibilidade ao glúten, ele pode ter intolerância ao glúten, que é totalmente diferente. Ele pode ser sensível ou intolerante, ele pode não digerir muito bem o glúten. Em alguns casos, a única forma de se saber se ele tem ou não essa sensibilidade, como não é possível nem sempre identificar nos exames, principalmente a sensibilidade, né? A sensibilidade a gente não identifica nos exames. Então, para isso, a suspensão temporária desse tipo de alimento e de alimentos que contêm glúten pode ser uma forma de identificar o quanto essa pele melhora. E muitas das vezes o paciente está tão acostumado a consumir alimentos ricos em farinha de trigo, em glúten, que ele não percebe que é o glúten que em si está gerando aquele quadro de acne. Muitas das vezes o paciente ele tem uma sensibilidade de insulina, como eu já falei para vocês, pode ter até uma resistência insulínica, então um exame de hemoglobina glicada é interessante ser feito. Por quê? Para a gente entender se esse paciente, como eu posso dizer, ele tem essa resistência insulínica, porque às vezes esses picos de açúcar vão influenciar indiretamente a aumentar a atividade da minha glândula sebácea. Então, paciente que tem resistência insulínica, pré-diabéticos, ele pode ter um favorecimento. Lembre-se que não é só pele oleosa, não é só aumentar a glândula sebácea. São multifatores, mas ele pode ter um favorecimento para ter a formação do quadro de acne. Então, assim, o açúcar ele pode ser um fator, e os food maps, que também são alimentos que podem influenciar na desbiose intestinal, pode influenciar na microbiota do intestino e, consequentemente, causar esse desequilíbrio e vai aumentar a atividade da glândula sebácea. É interessante que já começou a ser falado na literatura agora de alimentos como o leite, que pode aumentar quadros de acne. Então a melhor forma de se testar se o leite está te causando uma influência ou não nos quadros de acne é o quê? É a restrição desse alimento temporariamente para observar se uma melhora da pele. E muitas das vezes o paciente que tira leite e glúten e faz um gerenciamento da pele, ele fica praticamente livre da acne. Não vou dizer que é 100% livre, porque uma vez ou outra vai aparecer alguma coisa, mas ele fica praticamente livre. E se o paciente ele tem uma sensibilidade a leite, a glúten, além desse quadro de acne, ele vai apresentar outros fatores, como inflamação crônica, quadros de inflamação no sistema, insônia,
intestino constipado, como eu posso dizer, aumento da região abdominal, processos inflamatórios crônicos, diarreias, etc. Então, para que eu consiga um bom resultado no meu tratamento terapêutico, eu preciso mapear se meu paciente ele não tem uma sensibilidade a algum tipo de alimento, como que tenha leite, glúten, derivados do leite, alimentos que tenham farinha de trigo, né, que vai conter glúten na sua composição, amidos, amendoim, alimentos com food maps. Então, identificar se o paciente não tem uma sensibilidade alimentar. Mais à frente eu vou até explicar um pouco sobre o leite, como ele vai agir, tanto o leite como o aumento da insulina nesse paciente. Mas a gente precisa entender que identificou se o paciente não tem alguma sensibilidade a leite, a glúten, beleza, você vai partir para a segunda etapa, gerenciamento. Eu preciso fazer um bom gerenciamento dessa pele, ter cuidados adequados, condutas adequadas para esse paciente, para que a gente consiga bons resultados. E a gente precisa saber como está a parte hormonal desse paciente. Então, a dosagem de testosterona, DHT, para dosar esses andrógenos, para verificar se esses hormônios androgênicos não estão influenciando na atividade da glândula sebácea. Paciente que tem predominância, principalmente mulheres que têm predominância de DHT, ela está associada muito à SOP, a síndrome do ovário policístico, que é uma das causas dos quadros de acne, onde os hormônios androgênicos vai também aumentar a minha atividade da glândula sebácea. Então a gente precisa fazer uma avaliação bem completa desse paciente para entender a causa dessa acne. E quando esse paciente ele tem alterações de nível de testosterona, DHT, androsterona, ele precisa de acompanhamento médico, precisa de auxílio médico para iniciar o tratamento, tá ok? Então, se tratando de gerenciamento, vamos lá. Como que a gente vai fazer o cuidado desse paciente? Utilizar um sabonete que seja indicado para o tipo de pele dele, que não sensibilize, porque muitas das vezes a pele já está inflamada, sensibilizada. Então, um sabonete adequado. Actine é um tipo de sabonete que eu gosto muito de usar, indicar em consultório, prescrever sabonete Actine. Um sérum que tenha uma atividade redutora da carga bacteriana, que melhore o sistema imune, reduz o processo inflamatório, reduz a atividade das glândulas sebáceas e reduz o processo de hiperkeratinização. Não só o sérum, mas a formulação em si, um conjunto de formulações que ele vai usar no dia a dia tem que ter essas características, para que aí eu consiga atuar em várias etapas da acne. Nesse caso, não vamos entrar com a indicação de antibiótico tópico, somente ativos que vão combater essa bactéria, né? Que são ativos bactericidas. Então, o que acontece? Vamos lá, vamos entender. Qual tipo de ativo que eu posso utilizar, por exemplo, no processo de hiperkeratinização? Você que está me assistindo agora, comenta aí. Qual ativo você utilizaria para o processo de hiperkeratinização? Qual ativo vocês utilizariam também para controle da atividade da glândula sebácea? Quero ver se vocês estão bons aí, ou se sabem pelo menos de algum ativo que você já estudou ou conhece. Então vamos lá. Os ativos que eu utilizaria para a gente ter um controle dessa bactéria e desse quadro de acne. Primeiro, eu preciso controlar a hiperkeratinização. Muitas das vezes o paciente está com o rosto muito pustulento, muita pápula, muita pústula. Então, a gente pode entrar com alguns ácidos. Ácidos esses que vai aumentar o processo de renovação e dificilmente vai sensibilizar. Porque essa pele já está tão espessa que o afinamento dela vai trazer mais alívio do que sensibilidade. Então, eu posso trabalhar com 3 ácidos. Eu vou colocar aqui embaixo. Ácido salicílico, que é um ácido lipofílico, se solubiliza muito bem em meio oleoso. Salicílico. Ácido mandélico. Também gosto muito do ácido glicólico. São os principais que eu gosto para utilizar em quadro de acne. Então, ácido salicílico, por exemplo, um salicílico a 2%, concentração cosmética, é o que a gente encontra na maioria dos cosméticos. Se o sabonete tiver um ácido salicílico, é excelente, ou um sérum com ácido salicílico. Vai auxiliar a aumentar o processo de renovação aqui. A concentração do modélico ou do glicólico ela pode variar muito dependendo da espessura dérmica. Então pode ser que precise de uma concentração mais alta, de uma concentração menor. Vai depender do nível de espessura dessa pele, mas ela tem uma variável aí na concentração.
Então eu posso usar esses ácidos aqui para controle, para aumento da renovação celular. O ácido salicílico e o ácido mandélico eu gosto bastante porque eles reduzem a carga bacteriana, então eles atuam combatendo a bactéria da acne. Tem um outro ácido que pode ser utilizado tanto em peles que tem acne como rosácea, que é uma pele mais sensível, que é o azelaico. A gente encontra na farmácia como azelã. O azelaico, ele é um ácido que ele vai atuar no controle da oleosidade, né? Ele atua no DHT, tem ação bactericida, vai controlar as cargas bacterianas e vai promover um afinamento dessa pele sem sensibilizar. E promove um clareamento também. Então é um ácido muito interessante porque ele controla o nível de atividade da tirosinase. Então pele com rosácea, pele com acne, é uma boa indicação. O azelaico aí até 20% diariamente, tá ok? Que é o que a gente encontra aí de aberto aí sem necessidade de receita. O que mais que a gente pode fazer aqui? Como eu já falei para vocês, a gente pode melhorar o sistema imune e reduzir a carga bacteriana de forma endógena, estimulando um processo de simbiose. O processo de simbiose é um processo de reequilíbrio da minha flora intestinal e da pele. Então a gente tem cosméticos hoje no mercado que eles aumentam a atividade, aliás, eles reestruturam a microbiota da pele. Só que não adianta nada a gente só reestruturar a microbiota da pele. A gente precisa reestruturar a microbiota da pele e do intestino. Então, colocar esse paciente em simbiose, ele vai utilizar prebióticos, probióticos, substâncias que vão reestruturar essa flora intestinal. Vai ser necessário antes também, além da indicação dos pré-probióticos, retirar os alimentos que fazem mal. Não adianta nada você tentar recuperar a flora se você não retira o que te faz mal, tá? Então, muitas das vezes o paciente começa a tomar probiótico, ele já vê uma melhora muito grande da pele, mas precisa tirar alimentos como leite, açúcar ou alimentos que estão causando sensibilidade na pele. Não é todo mundo que vai ter isso. São algumas pessoas que vai ter essa predisposição, tá? E aí a gente começa a terapêutica. E claro, a gente não pode esquecer, nós temos um quadro inflamatório. Só da gente fazer um aumento da renovação celular, o que vai acontecer? Eu começo, fazer isso, Eu começo a tirar o excesso de pele, tá vendo? Eu começo a aumentar a renovação celular. No momento que eu aumento a renovação celular, eu vou ter clareamento, né? Vou ter clareamento dessa pele, ela vai ficar mais clara. Vou ter redução da obstrução do folículo, do ósteo, então não vai ficar mais obstruído. Eu vou ter uma redução da carga bacteriana quando eu tenho ativos que são antibacterianos, que vão combater a bactéria, que no caso o ácido salicílico e o ácido mandélico são excelentes para isso. Gosto muito. O que mais aqui? Eu gosto de utilizar ativos que controlem a atividade da minha glândula sebácea. Então, zinco, niacinamida, niacinamida, qual mais? Enxofre. São excelentes para auxiliar no processo de controle da oleosidade, né? Então a gente precisa controlar essa oleosidade. E quando a gente fala de acne, quando a gente fala de pele oleosa, muito se associa em não hidratar. Mas é essencial. Uma pele que está oleosa, ela não significa que ela está hidratada. Hidratada está ligada à água, não a óleo, tá? Então, a gente precisa de fazer promover uma hidratação dessa pele, né? Então, a gente precisa de ativos que aumentem a hidratação da pele, como, por exemplo, ácido hialurônico. Hidroviton. Aquaporina. Então a gente vai procurar por cosméticos que tenham na sua composição ativos que têm ação hidratante. Muitas das vezes essa glândula sebácea está trabalhando demais para formar o nosso biofilme, né? Para proteger essa pele para ela não desidratar. Porque a pele já está com uma perda de água. Então a glândula sebácea tem que trabalhar um pouco mais
para reequilibrar. E muitas das vezes o paciente está com um quadro de acne, que geralmente é mais controlado, é uma grau 1 até um grau 2, por exemplo, porque a pele dele está desidratada, ele não consome água, ele não utiliza cosméticos que hidratam e assim por diante. Então, esse cuidado é de suma importância, tá? Então, a gente atuou aqui reduzindo o processo inflamatório com ácido salicílico e também pelo meio do aumento da renovação celular. A gente pode utilizar também antioxidantes, como a vitamina C, ó. Vitamina C é um antioxidante. O uso de antioxidantes reduz processos inflamatórios, né? Melhora do sistema imune com pré e probióticos e com cosméticos que tenham probióticos. Melhora da barreira cutânea com ativos hidratantes. E quando eu começo a atuar em várias etapas do quadro de acne, aí eu consigo ter um resultado bom, efetivo e duradouro, tá ok? Agora eu vou falar para vocês um pouco sobre como o leite ou açúcar pode influenciar na alimentação. Ou melhor, pode influenciar nesse quadro de acne. Bom, vocês vão entender agora como que a alimentação ela pode influenciar, o consumo de aminoácidos e de algumas substâncias pode influenciar nos nossos quadros de acne. Talvez você nunca teve acne, começou a ter quadros de acne e provavelmente estava ligado a algum desses fatores. Então, primeira coisa, quando eu tenho elevação da minha insulina, seja por um consumo de alimentos com alto índice glicêmico, por um excesso de açúcar, nós podemos ter um aumento de insulina, onde esse aumento de insulina pode estimular o meu mTOR, que vai trabalhar com um aumento da atividade dos meus sebócitos. Eu vou ter também, quando eu tenho um aumento da minha insulina, um aumento da expressão de IGF-1. Então eu tenho aumento de IGF-1, o que vai acontecer? Eu vou ter um aumento da expressão, aumento da atividade dos sebócitos. E o que acontece? Quando eu consumo leite, quando eu consumo aminoácidos, quando eu consumo alimentos ricos em alto índice glicêmico, num paciente com acne, por ele ter essa alteração na insulina, ele pode ter um aumento na atividade dos sebócitos. Então, o paciente que ele começa a ter um consumo de alguns aminoácidos, que no caso, os dos BCAAs, do grupo dos BCAAs, como whey protein, leite, o que vai ter? Vai ter aumento da insulina, que, consequentemente, pode aumentar a atividade dos meus sebócitos, piorando os quadros de acne ou até desencadeando um quadro de acne. Todo mundo que consome whey protein vai ter esse problema? Não. Todo mundo que consome leite vai ter esse problema? Não. Mas é muito grande, principalmente se vocês verem nos vídeos, nos comentários e pela internet que, claramente, pessoas que param com o consumo de leite, elas têm uma redução muito grande em quadros de acne. Né? E o leite ele pode desencadear quadros inflamatórios e alguns desequilíbrios no paciente. E além de que o leite ele consegue aumentar a insulina desse paciente, ter alterações na insulina por conta do consumo dos aminoácidos, né, dos BCAAs, e principalmente por ser uma fonte grande em leucina, eu também vou ter uma interação com as células K intestinais, onde eu tenho um aumento de GIP. Né? O que seria GIP? A proteína insulinotrópica glicose dependente. Quando eu aumento a quantidade de GIP no meu intestino, eu aumento a minha expressão de IGF-1 e, consequentemente, eu também aumento a minha atividade dos sebócitos. Então, mais uma vez, como a gente já falou anteriormente, nós temos o aumento dos quadros, aumento das atividades da glândula sebácea. Então veja que quando a gente vai falar de tratamento de acne, nós temos que observar vários pontos. Então muitas das vezes o paciente começou a ter uma espinha aqui ou outra e já pede para o dermatologista: eu quero isotretinoína, ou eu já quero tal medicação. E muitas das vezes ele vai tomar isotretinoína, né, se ele tiver uma indicação terapêutica, e por ser ignorado esses fatores aqui, ele não vai ter um resultado tão satisfatório. Entende? E a gente vai entender como a isotretinoína pode atuar também, né? Então imagine que aqui eu tenho a minha pele, aqui eu tenho pelo, aqui imagine que eu tenho a minha glândula sebácea, e essa glândula sebácea, ela tem uma hiperatividade. E essa hiperatividade, assim como no melasma, ela pode ser um sintoma de que algo na alimentação desse paciente não está legal, de que algo no sistema imune desse paciente não está muito bom. Então o que acontece? Eu posso vir aqui e fazer o quê?
Aliás, o que eu consigo fazer com a isotretinoína? Eu consigo atrofiar essa glândula sebácea, eu consigo reduzir a atividade dessa glândula sebácea, ou boa parte delas, onde, consequentemente, eu reduzo a produção de sebo. E muitas das vezes a isotretinoína ela é muito bem sucedida. E é uma das medicações onde ela tem uma taxa de efetividade de até 70%. Não é todo mundo que pode fazer o tratamento com isotretinoína, até porque ela é um medicamento hepatotóxico, então precisa de um acompanhamento médico, precisa de um monitoramento para verificar a qualidade, aliás, a resposta do paciente terapêutica ao tratamento com base nos exames. Então são feitos exames laboratoriais com frequência. A isotretinoína ela tem uma ação teratogênica, então não pode ocorrer gestação durante o período, senão o bebê vai nascer com deformações. É uma medicação que geralmente é indicada de último caso. Eu já fiz uso de isotretinoína e digo para vocês, é uma medicação que eu usei de último caso e o que acontece? Ela tem uma excelente resposta terapêutica, foi muito seguro. E eu digo, os benefícios superou os riscos, as complicações, né? O máximo que eu tive, ainda tem um pouco, é boca seca, né? Já faz uns 3 meses que eu parei com o tratamento, mas a gente precisa entender que a isotretinoína é uma medicação que é utilizada, é uma medicação com uma taxa de efetividade de até 70%, não é de 100%, então muitas das vezes o paciente toma 2 vezes, 3 vezes, e muitas das vezes é ignorado esses fatores, né? Às vezes por desconhecimento. Hoje na dermatologia Hoje na dermatologia isso tem mudado, principalmente com a dermatologia integrativa, onde ela olha com um olhar mais carinhoso para isso daqui. Inclusive, são coisas que a gente já começa a encontrar artigos e conteúdo científico a respeito. E claramente, se vocês procurarem na internet, pessoas que relataram que quando retiraram leite ou algum determinado tipo de alimento, a pele melhorou automaticamente, é evidente, tá? Então vamos lá. Vamos entender agora o que eu posso utilizar de ferramenta aí para melhorar esses quadros de acne. A gente já falou que tem alta atividade da glândula sebácea, de fator bacteriano, nós falamos também de inflamação. Então a presença e o consumo de vitamina E e vitamina A é muito interessante, porque são 2 antioxidantes muito bons. A vitamina A ela não é um antioxidante, porém na pele ela vai se comportar como um antioxidante, combatendo processos inflamatórios. A vitamina C ela consegue reduzir substâncias pró-inflamatórias do nosso organismo, como a NF-kappa-beta e TNF-alfa. Então, assim, a redução de substâncias pró-inflamatórias na nossa pele é muito bacana. Então, até pacientes com um quadro de melasma, a vitamina C é muito interessante para combater os radicais livres e modular esse processo inflamatório. O zinco, o uso oral 15 mg também, ele é uma excelente substância para combater a bactéria da acne e ajudar no controle da oleosidade. Ele de uso oral tem que ser muito observado porque alguns pacientes eles apresentam uma sensibilidade ao consumir o zinco, né? Então ele acaba causando um desconforto gastrointestinal. Se isso estiver ocorrendo, seria legal suspender ou trocar a formulação por algum outro derivado do zinco ou mesmo alguma outra alternativa. Mas pacientes que tendem a consumir zinco, eles podem ter enjoos, algum desconforto ao consumi-lo, tá? Então, assim, sobre acne, é isso que eu trago para vocês. Vejam que nessa aula a gente conseguiu trazer bastante conhecimento. A gente não pode ignorar o fator gerenciamento da pele. Então, o cuidado diário já resolve muita coisa, principalmente fator bacteriano, hiperkeratinização. Uma dica que a gente não pode deixar de falar, né? Paciente que tem quadro de acne, tendência a quadro de acne, tem que ter um cuidado redobrado com a fronha, trocar com frequência, né? De preferência a cada 2 dias fazer uma troca-lavagem e trocando para evitar para controlar essa carga bacteriana ali presente, né? Porque a gente pode ter esse acúmulo de ácaros e bactérias da fronha, o que acaba sendo prejudicial no gerenciamento da pele. Então essa foi nossa aula sobre acne. Se você quer algum tema diferenciado, algum tema que você acha interessante, comenta aí que eu vou trazer para vocês. Grande beijo!